Então, na semana passada, eu passei páginas do livro. Enfim, começamos a usar o livro didático de Química do segundo ano. E eu pedi para vocês fazerem uma leitura de introdução do conteúdo sobre o estudo das soluções. Então, no vídeo de hoje, eu vou explicar para vocês sobre as páginas que vocês leram, não as páginas propriamente ditas, mas o conteúdo que tem nelas, para que vocês possam compreender. E além disso, eu vou fazer exemplos com cálculos envolvendo concentração. Como é que são feitos esses cálculos de concentração? Vocês vão ver que eu acredito que provavelmente vai ser um assunto que toda a turma do segundo ano, as 3 turmas do segundo ano vão gostar, porque são cálculos bem curtinhos. Para quem ficou bem acostumado, não vou dizer mal acostumado, quem ficou bem acostumado com os cálculos mais extensos de estequiometria, balanceamento, e depois teve que diminuir o cálculo para estudo dos gases, agora vai estranhar, porque são cálculos bem curtos, bem simples de serem realizados. Então, o que é que vem a ser soluções? Soluções nada mais são do que misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. Aí eu sublinhei misturas homogêneas, que isso aí é um assunto que foi estudado ano passado, no primeiro ano. Então, misturas homogêneas são aquelas que apresentam apenas uma fase, ou seja, uma cor. É quando nós pegamos, por exemplo, um pouco de álcool e colocamos em um copo junto com água. Então nós vamos ver uma fase, que é como se fosse uma cor. Então isso é um tipo de solução. Já no caso de óleo e água, se nós tentarmos dissolver um no outro, nós não vamos conseguir, porque eles são insolúveis entre si. Então aí nós não vamos ter uma mistura homogênea, nós vamos ter duas cores. A parte de baixo, que vai ter a água, tem uma densidade maior do que o óleo, e o óleo vai ficar na parte de cima, por ter uma densidade menor do que a água. Então nesse caso nós vamos ter duas cores, a cor, entre aspas, transparente da água e a cor do óleo. Então não se encaixa como sendo um exemplo de solução. Para ser solução, obrigatoriamente, só pode ter uma fase, uma cor. Então, quais são os componentes que uma solução apresenta? Tem duas coisas básicas, que são termos que já devem estar bem comum para vocês. Soluto, talvez nem tanto, mas solvente. Todo mundo já ouviu falar de solvente. Quem não lembra do ensino fundamental, quando começou a estudar a parte de ciências, que a professora dizia que a água é o solvente universal. Então, soluto é a substância que está em menor quantidade na solução. E aí eu quero reforçar isso aqui mesmo, menor quantidade, porque nós temos uma visão errada de que normalmente soluto é uma substância sólida, enquanto solvente vai ser uma substância líquida. Mas não é. Do ponto de vista científico, soluto é toda aquela substância que está em menor quantidade na solução, e solvente, está um erro aqui de digitação, que é para ser maior, é aquela substância que está em maior quantidade na solução. Então, se está em maior quantidade, nós vamos ter o solvente. Se está em menor quantidade, nós vamos dizer que essa substância é o soluto. Então, qualquer solução ela tem que ter essas duas coisas. Vai ter pelo menos um soluto e pelo menos um solvente. Não dá para ter uma solução sem ter soluto e solvente. Então aqui eu trago para vocês tipos de solução. Por que soluto é aquela substância que está em menor quantidade, ao invés de dizer que é um sólido? Porque nós podemos ter soluções do tipo líquida, sólida e gasosa. Então se nós temos, por exemplo, vou pegar aqui essa linha do meio, uma solução sólida
o caso do bronze, que é uma liga metálica. E aí tem uma pergunta do livro, do exercício que eu passei para vocês, na página 19, que perguntava justamente por que são feitas tantas ligas metálicas ao invés de ser utilizado o metal separado. E aí a resposta eu já até coloquei, escrevi no caderno, tirei foto e postei para vocês no material desta semana, explicando sobre isso. Que quando acontece a junção de dois ou mais metais, pelo menos um desses metais vai ter um ganho nas propriedades. Ele vai apresentar uma maior resistência à eletricidade, ele pode diminuir o seu ponto de fusão, pode diminuir a sua densidade. Então, de acordo com o que se deseja colocar em prática, é mais vantajoso, ao invés de utilizar só aquele metal, fazer uma mistura dele com outro, para que possa obter os resultados que eu desejo. Então, se nós temos uma solução sólida, como é o caso do bronze, como é que nós vamos, entre dois metais aqui sólidos, como é que nós vamos dizer que um é soluto e outro é solvente, se não tem nenhum líquido? Então, por isso aquela definição de solvente é uma substância líquida e soluto é uma substância sólida é errada. Então, aqui no caso de uma solução de gases, como é o caso do ar atmosférico, que nós sabemos que ele é composto principalmente por oxigênio e nitrogênio, na ordem inversa. O nitrogênio apresenta aproximadamente 78% da composição do ar atmosférico. O hidrogênio é em torno de 21%. E os outros 1% restante dos gases presentes na atmosfera são de gases mais variados, como gases nobres ou tipo de gás que possa ter. Então, como nós temos dois gases prioritários em quantidades maiores, nós temos vários gases no atmosférico. Então, não tinha como dizer aqui, entre esses dois gases, no ar, quem é o líquido. Não tem líquido no ar, só são gases. Então, aquela definição ela fica inadequada do ponto de vista científico. Tá, a classificação das soluções. Nós podemos ter três situações. E aí é bem fácil de saber cada uma. Uma solução aquosa, como o próprio nome diz, tem a ver com a presença de água como solvente. Então, se tem algum soluto dissolvido em água, é uma solução aquosa. Um exemplo que eu posso dar para vocês, bem comum no cotidiano até, é quando alguém tá um pouco nervoso, aí chega em casa, o pai ou a mãe diz, ó, toma uma ganapa, um pouquinho de água com açúcar. Tá, a pessoa vai, pega um copo, pega um pouco de açúcar e coloca dentro do copo junto com a água e agita. Então vai agitando conforme o gosto. Tem algumas pessoas que gostam de colocar muito açúcar para que fique bem no fundo mesmo, bem visível, que ainda tem açúcar. E tem gente que não gosta que fique açúcar no fundo, que aí no livro tem o termo corpo de fundo. Então, corpo de fundo é aquela substância que foi colocada na solução e que o solvente não consegue mais dissolver, porque ele tem um limite. Ele não consegue dissolver tudo que é colocado. Então, toda vez que tem água, solução aquosa. Solução diluída é quando nós temos uma pequena quantidade de soluto. Soluto é a substância que está em menor quantidade, então nós temos uma pequena quantidade daquela substância que está em menor quantidade, que é uma solução diluída. Um exemplo de uma solução diluída é quando vocês estão fazendo o suco em pó em casa. Não deu para comprar um suco de fruta, não deu para fazer um suco de fruta, não deu para comprar uma polpa, mas eu quero tomar suco. Então eu vou pegar algum sachê que tem em casa de suco, coloco no copo e faço. Só que aí quando eu fui pegar o sachê de pó, de suco, eu percebi que ele tem bem pouquinho.
Só que aí em casa, sei lá, tem 4, 5 pessoas. Então não vai dar uma quantidade boa de suco para todo mundo. Se eu fazer ele, entre aspas, forte. Por que entre aspas? Porque do ponto de vista científico, o termo correto é concentrado. Então, se eu não posso fazê-lo concentrado para todo mundo, o que é que eu vou fazer? Eu também não vou deixar alguém da casa que quer tomar suco sem tomar o suco. Então eu vou e coloco aquele pouquinho de pó que tem e vou colocando água, de modo que eu consiga distribuir o suco para todo mundo da casa. Então acontece que aquele suco que nós olhamos assim ficou bem fraquinho, entre aspas, porque o correto é dizer que ficou menos concentrado. Então se ele ficou bem fraquinho, quer dizer que tem pouco pó, que é o soluto, e tem muito solvente, que no caso do suco é a água. Então quando tem bem pouquinho soluto dissolvido no solvente, nós dizemos que aquela solução ela está muito diluída. Que se fosse no popular, entre aspas, ia dizer que ela está bem fraquinha. Já uma solução do tipo concentrada é justamente quando nós temos uma solução, entre aspas, forte. É quando nós estamos em casa, nós temos muito suco em pó e não tem tanta gente assim para beber todo esse suco. Então nós colocamos com vontade mesmo o pó do suco. Então vai ficar aquela cor viva, aquela cor forte. Então nós dizemos que o suco, a solução, está concentrada. Então solução aquosa, solução que tem água. Solução diluída, quando tem pouco soluto. E solução concentrada, quando nós temos uma quantidade significativa, uma quantidade razoável de soluto naquela solução. Então, lembram do exemplo que eu falei bem rápido para vocês há alguns minutos no próprio vídeo? Quando eu disse que quando nós tentamos fazer uma ganapa, nós colocamos, dependendo da pessoa, colocou muito açúcar ou pouco açúcar para mexer com a colher e formar a ganapa no copo que a pessoa vai tomar depois. Então, vocês podem fazer o teste aí em casa. Vocês podem pegar, pode ser com açúcar, pode ser com sal também, um copo. E aí é o ideal que esse copo seja um copo transparente. Se for um copo colorido, vai ficar difícil de visualizar. E vocês colocam uma quantidade de água nesse copo. E vocês vão fazendo o teste. Vão colocando aos poucos colheres de chá. É mais fácil fazer isso com colher de chá. Coloca uma colher de chá no copo. Agita com a colher, mexendo e vê se dissolve. Ou se vai formar um corpo de fundo no recipiente. Então vocês vão perceber no começo que vai dissolver todo o soluto, seja o açúcar ou o sal, na água. Aí depois vocês vão e acrescentam mais soluto nesse mesmo copo, sem modificar a quantidade de água, só o soluto. Acrescenta, vai mexendo. Então vão acrescentando e vão mexendo. Você vai chegar num ponto que vocês vão perceber que vocês podem passar o dia todo, a tarde toda, a vida de vocês mexendo, que não vai diminuir aquele corpo de fundo. Isso acontece por conta de um conceito chamado de coeficiente de solubilidade. Ele é próprio para cada substância. Para o açúcar tem um valor, para o sal tem outro, e assim vai para qualquer sólido que possa ser utilizado como soluto. Então, nós podemos montar uma curva. Quem entra na faculdade de exatas depois vai entender que todo gráfico, até uma reta é uma curva. Isso é um pouco confuso, como se fosse um paradoxo, mas vai entender melhor. Então, de acordo com esse valor do coeficiente de solubilidade, que é próprio de cada substância, nós podemos montar uma curva e aí perceber. Nós vamos observar que a temperatura influencia muito na curva de solubilidade. Normalmente, o aumento da temperatura, que aí vai provocar uma maior agitação entre as moléculas, vai fazer com que o solvente consiga dissolver, como se fosse absorver, entre aspas, né, uma quantidade maior de soluto.
Isso não é regra. Depende de cada substância. Tem algumas substâncias, quando aumentar a temperatura, aumenta a solubilidade. Já no caso de outras substâncias, o fato de aumentar a temperatura vai fazer com que o solvente dissolva uma quantidade menor de sólido. De soluto. E aí, a variação da temperatura e da solubilidade pode ser representada através de uma curva de solubilidade, que é o nome do gráfico que vai ser utilizado. Então eu utilizei até para vocês na semana passada, acho que na página 20 do livro, página 20, que aí tinha uma leitura de um texto e depois vinha algumas questões na página 21, que eu pedi para vocês fazerem só as 3 primeiras. E aí as questões 2 e 3 do exercício da página 21 tinham que ser respondidos de acordo com o gráfico da página 20, que era um gráfico de uma curva de solubilidade. Aí tinha lá um monte de curva para acho que 6 ou 7 substâncias e todas com o aumento da temperatura aumentava a solubilidade. Aí vocês podem observar no livro que na temperatura o eixo horizontal é a parte de baixo, é como se fosse um X em um gráfico de matemática, e o eixo vertical é como se fosse um Y, que aí representa a quantidade de gramas que eu posso utilizar daquele soluto de acordo com a massa de água que eu tenho. Então, para cada substância vai ter uma curva de solubilidade. Então, aqui eu vou mostrar no slide 6 para vocês solubilidade. O gráfico da página 20 é algo parecido com o que tem nesse gráfico 1. Aqui nós temos 4 substâncias. Tá aqui 4 curvas, uma curva para cada substância. Então aqui vem o nitrato de potássio, KNO3, que é essa curva. Então, observando essa curva, nós percebemos que quando a temperatura aumenta, também está aumentando o coeficiente de solubilidade. Por exemplo, vamos pegar uma temperatura ambiente, que é algo aqui próximo a 25 graus. Se aqui está o 20, aqui está o 40, aqui no meio vai ser o 30 graus. E aqui, mais ou menos, é onde vai estar o 25, no meio entre o 20 e o 30. Então, a 25 graus Celsius, qual vai ser o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio? É só traçar uma reta aqui paralela ao eixo Y. Chegamos a esse ponto aqui. Então, nós temos aqui paralelo ao eixo da temperatura para ver qual o valor correspondente de solubilidade. Então, tá aqui, tá um valor entre 40 e 60, um pouquinho abaixo do meio. Então, eu vou colocar aqui como se fosse 47, por exemplo. Então, o que esse valor significa? Qual vai ser a unidade de medida? Vai ser essa daqui, ó, gramas por 100 gramas de água. Então, isso quer dizer que se eu pegar 47 gramas de nitrato de potássio, eu vou conseguir dissolver em 100 gramas de água. O 47 é qualquer valor menos que isso. Se eu coloco, por exemplo, 50 gramas, o coeficiente de solubilidade dessa substância a 25 graus Celsius não permite que eu consiga dissolver tudo. Então, eu vou conseguir só dissolver uma parte, e a outra parte que eu não conseguir dissolver vai ficar como corpo de fundo no recipiente. Então, vamos para outra substância, dicromato de potássio, K2CrO4. Então, essa curva aqui Então, se eu pergunto para vocês, por exemplo, qual é a solubilidade, o coeficiente de solubilidade do dicromato de potássio a 80 graus Celsius? Então, nós vamos vir aqui, ó, 80 graus, e vamos traçar aqui uma reta paralela ao eixo vertical, e vamos encontrar esse ponto.
Então, qual é o valor correspondente de solubilidade? Aí nós traçamos aqui uma reta paralela ao eixo horizontal. E aí nós vamos ver que o coeficiente de solubilidade dessa substância está bem pertinho de 100. Vamos chutar aqui 98. Então, o que esse valor 98 significa? Isso quer dizer que o coeficiente de solubilidade dessa substância na água é de 98 gramas por 100 gramas de água. Ou seja, se eu pego 100 gramas de água, eu vou conseguir dissolver, mexer e fazer sumir, digamos assim, até 98 gramas de dicromato de potássio. Se eu pego 100 gramas de dicromato de potássio para colocar em 100 gramas de água, eu não vou conseguir dissolver. Parte vai ser dissolvida e a outra parte vai ficar no fundo do recipiente, que aí pode ser chamado também, além de corpo de fundo, de precipitado. O que não reage, o que não dissolve nem reage, fica lá formando um precipitado. Então aqui tem a curva do sal de cozinha. É fácil ver que aqui os valores dela de solubilidade são bem menores do que a água, na água, do que essas duas substâncias. E vocês podem até testar. Só observando o vídeo, pode ter um print da tela, uma foto, para ver essa relação. E aqui eu quero chamar a atenção para essa substância, o sulfato de sódio. Quando a temperatura aumenta, para essa substância a solubilidade diminui. Ou seja, quanto mais quente tiver, mais difícil vai ser eu conseguir dissolver essa substância na água. O que não acontece com as outras três. As três primeiras substâncias, quanto maior a temperatura, maior vai ser a solubilidade delas na água. No caso dessa substância, não. Ela segue justamente o caminho inverso. Então, se eu pergunto para vocês, por exemplo, que é o que tem na questão 3, mais ou menos nesse sentido. Considerando o sulfato de sódio, a solubilidade de 20 graus, qual vai ser, melhor, refazendo a pergunta, qual vai ser a temperatura que a solubilidade do sulfato de sódio é de 20 gramas por 100 gramas de água? Então é só vir aqui, ó, encontrar esse ponto, é traçar uma reta paralela para encontrar o 20 aqui na curva. Então aqui vem aqui para baixo. Então aqui está o zero, o início. Aqui está o 10. E aqui vai estar o 20. Então aqui está na metade, entre 0 e 10. Então aqui vamos dizer que vai ser 5. Então, quando nós tivermos uma solubilidade de 20 gramas de sulfato de sódio por 100 gramas de água, nós vamos ter obrigatoriamente uma temperatura no valor de 5 graus Celsius. E alguns de vocês podem estar perguntando, mas professor, você não disse que no segundo ano todos os cálculos que nós vamos fazer vai ser com a temperatura em Kelvin? Sim, todos os cálculos nós vamos fazer em Kelvin. Só que aqui não é um cálculo, aqui é um gráfico. Aí no gráfico pode acontecer da temperatura estar como está aqui em graus Celsius. Se fosse um cálculo que nós tivéssemos que fazer, aí sim nós íamos ter que fazer conversão para a escala de Kelvin. E aqui está um outro gráfico, só para vocês terem como ideia, tá? A solubilidade em gramas do nitrato de potássio, que é a mesma substância daqui, ó, por 100 gramas de água, em função da temperatura. Qual a diferença entre esse gráfico aqui, chamado gráfico 1, e esse gráfico 2? Que no gráfico 1 são 4 substâncias que são apresentadas de uma vez só, enquanto no outro gráfico está cada uma substância, está só uma substância. Então, para montar gráficos parecidos com o gráfico 2, de acordo com esse gráfico 1, nós vamos ter que fazer pelo menos 4 gráficos, que ia ser um gráfico para cada substância, um gráfico para o KNO3, um gráfico para o K2CrO4, um gráfico para o NaCl e outro gráfico para o C2CSO4,3.
Pronto, então os graus de saturação. Nós podemos ter três situações. Nós podemos ter uma situação em que nós colocamos no solvente a quantidade limite que ele pode dissolver, nem a mais, nem a menos. Quando isso acontece, nós temos uma solução saturada, que é quando nós colocamos um soluto igual ao coeficiente de solubilidade. Então, o coeficiente de solubilidade fosse 50. Então, eu coloquei exatamente 50 para que a solução esteja saturada. Ou nós podemos colocar abaixo disso, abaixo do coeficiente de solubilidade, ou nós podemos colocar acima do coeficiente de solubilidade. Quando nós colocamos abaixo, nós dizemos que a solução está insaturada. E quando nós colocamos a mais, nós dizemos que a solução está super saturada. Um exemplo. Se nós pegamos, para quem fez o teste aí em casa, quem não fez vai ficar na base da imaginação. Então vocês dissolveram o sal, vão colocando colher, estou colocando o sal porque é mais barato até do que o açúcar. E é menos utilizado, né? O açúcar o pessoal gosta de fazer café, de fazer suco. O sal não. O sal é mais, além de ser mais barato, é mais desprezado, menos utilizado. Então vocês pegam aí o sal e vão colocando colheres de sal no copo de água. Vão tentando dissolver. Quando chegar ao ponto que não dissolve mais, que ficar o precipitado, o corpo de fundo, nós dizemos que essa solução está super saturada. Porque a quantidade de soluto que foi colocada já é a mais do que essa substância consegue dissolver. E ela vai estar insaturada no momento inicial, que é quando eu estou colocando sal para dissolver, e eu mexo com a colher e todo o sal, entre aspas, some. Ele vai estar dissolvido na água. Então, se eu ainda posso dissolver, se fosse, por exemplo, para pegar esse caso que eu dei, dizendo que o coeficiente de solubilidade do sal fosse 50 gramas por 100 gramas de água. Então, se eu coloco, sei lá, 35 gramas de sal, eu ainda vou poder dissolver mais 15 gramas. Então, quando eu ainda consigo dissolver, para que eu possa atingir o coeficiente de solubilidade, eu digo que a solução está insaturada. Quando eu tenho o valor exatamente igual, nem a menos, nem a mais do que eu posso dissolver, eu digo que essa solução está saturada. Quando eu coloco a mais, que o solvente já não consegue dissolver o soluto, essa solução leva o nome de super saturada. Então, como é que eu posso modificar a concentração de uma solução? Basicamente de três formas. Aumentando a quantidade de soluto, que aí esse é o caso que eu estou falando para vocês do exemplo do sal na água. Quando eu deixo a quantidade fixa de água, o solvente, e eu vou colocando sal dentro. Então o sal, por estar numa quantidade menor do que a quantidade de água, o sal vai ser o soluto. Então, à medida que eu vou colocando mais sal, a minha solução vai estar mais concentrada. Então, isso é uma forma que eu tenho de modificar a concentração de uma solução. Uma outra forma que eu posso fazer é, ao invés de eu aumentar a quantidade de sal do soluto, eu acrescentar mais água no copo. Então, a quantidade de sal permanece a mesma, mas a quantidade de solvente de água que foi colocada vai aumentar. Então, com isso, a concentração da solução vai ficar menor, mais fraca. Então, eu posso aumentar o soluto ou aumentar o solvente, ou até aumentar os dois, para que eu modifique a concentração. E uma terceira forma é diminuir a quantidade de solvente e deixando a quantidade de soluto. E aí vocês devem estar se perguntando, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou diminuir a quantidade de solvente sem modificar a quantidade de soluto? Porque a forma fácil de eu fazer isso é derramando o copo, derramando líquido, mas aí vai sair junto o soluto. E aí, quem lembra do primeiro ano do ensino médio, isso tem a ver com o processo de separação de misturas. Eu posso fazer uma
destilação, não é? Eu posso aquecer o líquido e aí ele vai evaporar, mas o solvente, que vai ser a substância, no caso do sal, vai ser a substância sólida, vai ficar. Eu posso aquecer como for. Quando passar de 100 graus Celsius, a água vai saindo, o solvente, mas o soluto vai permanecendo. Então é uma terceira forma que eu tenho de modificar a concentração. É eu provocar um aquecimento no sistema para que o solvente evapore. Pronto, agora nós vamos para a parte dos cálculos. Tipos de concentração. Nós temos alguns tipos. Vocês vão encontrar, podem pesquisar em vídeos no YouTube e outros canais, podem pesquisar em sites, em livros. Vocês vão encontrar os tipos de concentração comum, concentração molar. Vocês vão achar também densidade, que a densidade nós já estudamos no primeiro ano, que é dividir a massa pela solução, a massa total da solução pelo volume total da solução. Vocês podem encontrar o termo título, que é algo bem simples, eu acho que eu vou explicar para vocês em outra semana. Eu vou até olhar como é que está a emenda do governo do estado para a pandemia. Eu já vi, mas eu não me recordo se engloba a parte de título ou não. Mas ele não é tão comprado em vestibular. Igual esses dois são. As concentrações comum e concentração molar, que é o que eu vou explicar para vocês na página 9 desse slide. Então, concentração comum é representada pela letra C, maiúsculo, e ela indica uma proporção, uma divisão entre a massa do soluto pelo volume da solução. E aí vocês devem estar pensando, professor, isso aí não é densidade? Pela fórmula D, quem lembrar aí do ano passado, é igual a M dividido por V. A fórmula é bem parecida, só que aí o que é que muda? Que no caso da densidade, essa massa é a massa total da solução, incluindo solvente e soluto. No caso da concentração comum, essa massa é apenas para o soluto, não leva em conta a massa do solvente. Então, apesar de ser formas bem semelhantes, a substituição dos dados é feita de forma, eu não vou dizer que é oposta, porque não chega a ser o contrário da outra, mas é feito de outro jeito. Então, se é a concentração comum, a unidade de medida dela vai ser gramas por litro. A massa do soluto, obrigatoriamente, tem que estar em gramas. Então, se tiver em miligramas ou quilogramas, precisa ser realizada a conversão. E o volume da solução tem que estar em litros. Então, se o volume da solução tiver em ml, por exemplo, vai precisar ser convertido antes de ser feita a substituição na equação. E aí nós temos um tipo de concentração, que é a concentração molar. Então, molar vocês já devem estar associando, tem a ver com mol. Quem pensou isso acertou em cheio. Então, vou sublinhar aqui concentração comum e concentração molar. A concentração molar pode ser chamada também de molaridade. Pode ser de dois jeitos escrito. Pode ser isso aqui como um C e um M, como eu coloquei aqui. Ou pode ser uma molaridade como um M maiúsculo. Só que esse M maiúsculo, ele também é utilizado para quando nós temos o cálculo de uma massa molar. Então, para não haver essa confusão entre os dois M's, eu preferi colocar aqui no slide CM, de concentração molar. Mas lembrando que concentração molar é a mesma coisa da molaridade, que é a quantidade de matéria do soluto. Então, não leve em conta a solução, leve em conta apenas o soluto. Quantidade de matéria que, relembrando, nós ainda chegamos a ver isso presencialmente, quando eu estava explicando estequiometria, é o número de mol, o N. E aqui o V se repete, que é o volume da solução.
Então, o que muda entre um tipo de concentração e outra é que a concentração comum é dividir a massa do soluto pelo volume. Já na concentração molar, eu vou dividir o número de mol do soluto pelo volume. Então, essa é a distinção básica entre esses dois tipos de concentração. Então, vamos ver exemplos de cálculos envolvendo concentração comum e concentração molar. Tenho dois exemplos para vocês, eu vou fazer os dois. E na próxima semana eu vou passar um lista de exercícios para vocês tentarem fazer. Por enquanto, vocês fazem com a explicação. Depois tentam fazer sozinhos, mas aí tem aquela observação. Qualquer dúvida é só postar no Classroom ou então mandar mensagem no WhatsApp. Então vamos lá. Se dissolvermos 20 gramas de sal de cozinha, e já vem aquela fórmula NaCl. Então o que é que esse gramas representa? É o M minúsculo. Então vou fazer aqui para ficar mais organizado. Em 500 ml de solução aquosa, então ml representa o volume, o V. Só que aí lembrando que na equação nós não podemos utilizar o volume em ml, tem que ser em litro. Então nós fazemos a conversão dividindo por 1000. Então 500 ml equivale a dizer que eu tenho um volume de 0,5 litro de solução aquosa. Quais são as concentrações comuns e molar? Então percebam, são duas concentrações, dois cálculos, nós vamos ter que fazer. Do sal nesta solução. Aí vem entre parênteses as massas molares das duas substâncias, dos dois elementos químicos contidos na substância. Sal de cozinha, cloreto de sódio. Então vou fazer aqui logo o cálculo vou dividir aqui. Eu não vou dividir ao meio porque o cálculo da concentração molar é maior do que o cálculo da concentração comum. Então eu vou escrever na fórmula, aconselhar vocês toda vez que tenham uma questão, mesmo que a fórmula seja curta, escrevam a fórmula para que vá memorizando. E depois vocês consigam lembrar, depois de algum tempo, qual é a equação que eu utilizava, qual era a fórmula. Tanto para provas na escola, como também para quando vocês forem fazer provas de vestibular. Então, a fórmula da concentração comum é dividir a massa em gramas pelo volume. E aí percebam que a massa já está em gramas, não precisa converter. O volume nós já convertemos. Então agora é só substituir os dados. Então M é igual a 20 gramas. V equivale a 0,5 litro. Então apenas para eliminar que a vírgula é um cálculo que dá para fazer de cabeça, o valor de baixo sem vírgula vai ficar 5. E o valor de cima, como não tem vírgula, eu vou acrescentar um zero. Então se estava 20, vai ficar 200. Então agora dá para fazer mais fácil de cabeça. Então 200 dividido por 5, 40. Ainda para facilitar, ainda podíamos dividir 20 por 5, que dá 4. E o zero que sobrar aqui, repete. Então 40, a unidade de medida, gramas por litro. Isso significa dizer que para cada 1 litro que eu tenho da solução, eu vou encontrar uma massa de 40 gramas
de sal de cozinha dissolvido. Então, o cálculo da concentração molar, o CM, ele vai mudar um pouco, porque nós temos que utilizar o número de mol. A concentração molar é número de mol dividido por volume, que é um M minúsculo. Lembrando de estequiometria, que número de mol é igual a massa, que pode ser pesada em uma balança, o M minúsculo, dividido pela massa molar, o M maiúsculo. Então foi por conta desse M aqui, ó, que eu disse a vocês que na apresentação não ia utilizar aqui M maiúsculo de molaridade, ia utilizar o CM de concentração molar, para que não haja essa confusão entre os dados. Então, fazendo a substituição, N é igual o valor de M minúsculo, 20 gramas, e o valor do M maiúsculo é eu multiplicar a quantidade de átomos que eu tenho na fórmula pela massa de cada átomo. Então vai ser para o Na, fazer aqui, eu devia ter deixado no espaço, para questão não deixei, fazer aqui em cima. Então, quantidade de átomos de Na vezes a massa do Na, que é 23 para o sódio, mais um átomo de cloro vezes a massa do cloro, que é 35,5. Então, isso daqui é para o Na. E aqui é para o Cl. Então, qualquer número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Então, aqui isso vai resumir a 23 mais 35,5. Nós vamos encontrar um valor de massa molar de 58,5 gramas por mol. Tá, aqui substitui 58,5 corta grama em grama. Então essa divisão aqui de 20 por 58,5 fazer aqui no telefone para nós ganharmos tempo, para não estender muito o vídeo. Além que já está em 42 minutos, 43 praticamente. Então aqui fazendo a divisão vai dar 0, vamos pegar 3 números depois da vírgula. 3, 4, arredondando aqui vai ficar 2, porque aí tava 3, 4, 1, 8, 8, 8. Aqui 0,342 mol. Não acabou. Isso aqui é apenas o valor de N. Então nós pegamos esse valor de N e voltamos aqui para substituir na fórmula. Então Cm é igual 0,342 mol. Por isso que eu dizer a vocês que esse cálculo de concentração molar sempre é maior, porque nós vamos ter que descobrir o número de mol para poder fazer o cálculo. Normalmente esse cálculo de mol não é um valor exato, sempre dá um valor com vírgula, quase sempre dá um valor com vírgula, que é dividido pelo volume, que aí continua sendo 0,5. Então, se fosse fazer de forma manual, eliminando vírgula, no valor de cima, sem vírgula, vai ficar 342. E no valor de baixo tem uma casa decimal, então anda uma casa. Como nós andamos 3 casas em cima, acrescenta para 3 casas embaixo, acrescenta 2 zeros.
quem quiser fazer manual, tá aí uma forma de ser feita. Vou fazer aqui de novo na calculadora. Então, o estado que nós vamos encontrar é 0,684 mol por litro. Ou seja, cada 1 litro de solução vai ter 0,684 mol de sal. Então, essa vai ser a resposta final da concentração comum molar, perdão, e da concentração comum, a resposta final vai ser 40 gramas por litro. Então, são duas respostas que nós temos que encontrar. Então, o último exemplo que eu vou explicar para vocês nessa semana vai ser isso. Não muda muita coisa, a lógica de fazer é a mesma. Quais as concentrações comum e molar de uma solução com 250 ml? Tá, aqui já é volume. Veio. Então, transformando isso em litro, dividindo por 1000, vai dar 0,25 litro. E com 26,8 gramas, então aqui é uma massa minúscula, pode ser pesada através de uma balança. De cloreto de cálcio, aqui entre parênteses vem a fórmula CaCl2. Então, dados as massas molares. Então, vem entre parênteses a massa molar do cálcio, 40 gramas por mol, e a massa molar do cloro, que já utilizamos no exemplo 1, 35,5 gramas por mol. Então, aqui eu vou dividir o espaço para nós fazermos o cálculo da concentração comum, que é mais fácil de fazer. Então, é só dividir a massa em gramas pelo volume, a massa do soluto, pelo volume total da solução. Então, a massa que nós vamos ter é 26,8 gramas. E o valor que nós vamos utilizar de volume é 0,25 litro. Então, quem quiser fazer de forma manual, elimine as vírgulas, como eu expliquei no exemplo 1. Então, o valor de baixo vai ficar 25, sem a vírgula. E no valor de cima vai ficar 268. Só que como andou duas casas embaixo, em cima tem que acrescentar mais um zero. Então vai ficar 2.680 dividido por 25. Eu não vou escrever aqui para nós ganharmos alguns segundos no vídeo. Então, fazendo aqui a divisão na calculadora do telefone, 26,8 dividido por 0,25, o resultado que nós vamos encontrar é 107,2 gramas por litro. Então, isso quer dizer que para cada 1 litro de solução, eu vou ter uma massa de 107,2 gramas de sal. Eu já vou circular aqui que vai ser a nossa primeira resposta final. E nosso segundo cálculo de concentração, que é a concentração molar, Cm igual a M dividido por V. Como nós não temos o N pronto, nós vamos ter que descobrir utilizando a equação de estequiometria, como fizemos no exemplo 1.
Então essa massa em gramas, 26,8 dividido por, vou fazer aqui em cima. Percebam que agora nós temos 2 átomos de cloro, não mais um. Então vai ser 1 vezes a massa do cálcio, que é 40, mais 2 átomos de cloro, vezes a massa do cloro, 35,5. Então vai ficar 40 mais 71. Então o resultado da massa molar que nós vamos ter é de 111 gramas por mol. Porque eu disse a vocês que esses cálculos eram mais curtos do que os gases. Se fosse aula presencial, eu ia passar um monte de exemplos só de um e um monte de exemplos só do outro. Mas já que nós podemos aproveitar uma questão só para fazer os dois cálculos, já estamos fazendo como se fosse duas partes do assunto. Para que vocês possam entender o que é que muda. Quando é que eu vou calcular uma coisa, quando é que eu vou calcular outra. Então eu vou fazer aqui a divisão, de novo no telefone, 26,8 por 111. Pegando 3 números, depois da vírgula, o resultado que nós temos é 0,241 mol. Então agora só é substituir esse valor de N na equação de concentração molar. Então vai ficar 0,241 mol dividido por 0,25 litro. Então quem quiser ir treinando pode eliminar a vírgula. Eliminando a vírgula, o valor de cima vai ficar 241 e o valor de baixo vai ficar 250. Então fazendo aqui a divisão, o resultado que nós vamos ter é de 0,964. E a unidade de medida que nós vamos ter é mol por litro. Ou seja, cada 1 litro de solução vai ter uma quantidade de matéria de 0,964 mol. Então, esse daqui é a segunda resposta final que nós estávamos procurando para finalizar essa aula.